poder público resolve, por vontade própria, estabelecer um prazo para aquela permissão de uso. O poder público diz, olha, eu não precisava estabelecer prazo para essa permissão e poderia revogar a qualquer momento, mas eu vou deixar você ficar nesse bem público aí pelo menos durante 10 anos. Eu me comprometo com você. Você pode usar 10 anos esse bem público. Estou estabelecendo esse prazo na permissão. 10 anos, então, o particular ingressa no bem e ele sabe ali naquele momento que ele vai ficar 10 anos naquele bem. Faz investimentos naquele bem público, melhora ali a situação do bem público, enfim, investe para usar aquele bem público e, portanto, atender os seus interesses. No segundo ano de permissão, vem o poder público e fala, acabou para você, devolve o bem público, sai daqui, vai para casa agora dormir. 2 anos depois, não tinha passado nem a metade do prazo que ele tinha prometido para o particular. Pergunto, em princípio, nesse caso concreto, o poder público poderia, entre aspas, reaver o seu bem público no segundo ano? Em tese, pode reaver o seu bem público. O bem é público, o bem é dele, ele pode reaver o seu próprio bem para atender o interesse público. Agora, como é que fica a situação do particular? O particular estava confiante de que ficaria ali 10 anos naquele bem. No segundo ano, ele é despejado, entre aspas, do bem público. Entre aspas, despejado, porque não é locação, não. Entre aspas, despejado do bem público. E a confiança que foi gerada? E a boa-fé? E a segurança jurídica, portanto, no final das contas? E o venire contra factum próprio? O próprio poder público resolveu se autovincular. Não precisava colocar prazo, poderia revogar a qualquer momento. Mas ele resolveu colocar um prazo. E com esse prazo gerou o quê? Expectativa legítima para o particular. De boa fé, o particular acreditou que ia ficar ali 10 anos. Ele agora vai contra o seu próprio ato, o poder público, e revoga a sua promessa. Acaba antes do tempo. E gera uma estabilidade para o particular, uma insegurança para ele. Vai dizer a doutrina, aqui é praticamente unânime, nesse caso, em que o poder público, por exemplo, coloca um prazo ou coloca condições para o particular, ele, poder público, se autovincula. Você tem nesse caso o que a doutrina chama de permissão qualificada de uso. É a, entre aspas, permissão qualificada de uso. Ela acaba recebendo um tratamento análogo a um contrato, porque você coloca condições e obrigações para as partes. Mas é a permissão qualificada de uso. Nesse caso, vai dizer a doutrina, se o poder público gerou expectativas para o particular e frustrou essas expectativas, ele, poder público, pode até revogar o ato, mas tem que indenizar o particular. Maria Silvia Zanella de Pietro, os autores em geral, vão trazer essa solução, que é a correta. Poder público pode reaver o seu bem? Pode. Mas como ele descumpriu a sua promessa, como ele está trazendo uma violação ao seu próprio ato, como ele está violando a confiança legítima que foi gerada ao particular e violando a segurança jurídica, ele, poder público, vai ter que indenizar esse particular que foi prejudicado. Então vai ter que indenizar. Olha então o que vai dizer a doutrina majoritária. Para a permissão de uso em regra, como é um ato discricionário e precário, você pode revogar a qualquer momento e não tem indenização. Mas nesse caso peculiar da permissão de uso qualificada, em que o poder público coloca condições, ele se autovincula, pela boa-fé e pela segurança jurídica, ele, poder público, vai ter que indenizar o particular, caso as condições que ele, poder público, colocou sejam descumpridas. Então, mais um caso de aplicação da boa-fé atrelada à segurança jurídica. Contrato verbal é nulo de pleno direito, diz o artigo 60, parágrafo único da Lei 8666 de 93. O artigo 60, parágrafo único, diz que o contrato tem que ser escrito. Contrato verbal é nulo. Salvo um contrato de pequenas compras e pronto pagamento que a lei excepciona expressamente. Em regra, contrato verbal é nulo. No caso concreto, poder público celebra contrato verbal com particular. Celebra contrato verbal com particular numa situação que, em tese, não poderia acontecer. Nesse tipo de contrato, ou nesse contrato específico, o particular vai prestar um serviço e presta o serviço de maneira adequada. Presta o serviço para o poder público e agora bate na porta do poder público e diz, quero receber. Prestei o serviço, agora eu quero a remuneração, conforme acordado verbalmente. Poder público vira para esse particular e diz para ele, olha, o contrato verbal ele é nulo de pleno direito. A lei diz isso. O contrato verbal é nulo e não produz efeitos. Um dos efeitos do contrato verbal a gente viu é o pagamento. Se o contrato verbal é nulo, não produz efeitos, e portanto um dos efeitos é o pagamento, eu não tenho que te pagar. O contrato é nulo.
Aí o particular diz, mas eu prestei o serviço, você não vai me pagar? Eu não vou te pagar porque o contrato é nulo. Poderia o poder público deixar de pagar o particular? A doutrina praticamente unânime e a jurisprudência vão admitir, nesse caso específico, que o poder público venha a indenizar o particular. Ainda que a lei imponha a nulidade do contrato verbal, nesse caso, o poder público vai ter que indenizar o particular por conta do princípio da segurança jurídica, da boa-fé e daquele outro princípio que veda o enriquecimento sem causa. O particular prestou o serviço e estava presumidamente de boa-fé. O poder público recebeu o serviço. O interesse público foi atendido. Mas a lei, princípio da legalidade, a lei não admite contrato verbal e diz que é nulo. Mas de outro lado você tem o princípio da segurança jurídica, da vedação do enriquecimento sem causa, da boa-fé. Você tem um conflito entre princípios. Vai respeitar a lei e não vai pagar nada para o particular porque é nulo o contrato, ou ao invés de respeitar a letra fria da lei, você vai respeitar a segurança jurídica, a boa-fé e o princípio geral que veda o enriquecimento sem causa. Certamente nessa ponderação aí entre princípios, a doutrina tem dado primazia aos princípios que eu coloquei em segundo plano. Vai privilegiar a segurança jurídica, a boa-fé, vai privilegiar até o venire contra factum próprio, que é proibido, você não pode ir contra seus próprios atos, para determinar o pagamento pelo poder público a esse particular que prestou o serviço e, portanto, tem direito à remuneração. Imaginem você, tem um automóvel, vai lá e procura o departamento lá competente, o Detran, para fazer a vistoria do seu automóvel e obter o licenciamento anual do seu veículo. Então você anualmente tem que fazer a vistoria do seu automóvel para obter lá o documento do carro, entre aspas, o CRLV, o licenciamento anual do veículo. Você vai para essa instituição pública, faz a sua vistoria e obtém o documento do carro de maneira regular. Você sai da vistoria com o documento na mão. Vira a esquina, aí tem uma blitz da polícia. A blitz te para e verifica o seguinte, olha, particular, João da Silva, o seu carro está irregular. O seu carro está emitindo gases poluentes acima do permitido pela lei. Aí você, João da Silva, você fala para o guarda, entre aspas, seu guarda, eu acabei de fazer a vistoria. O Estado ali fez a vistoria do meu veículo e acabou de dizer que está tudo bem com o meu veículo. Eu acabei de sair de lá e você agora está dizendo que está errado o meu veículo, eu estou com problemas? Aí o guarda não ouve o João da Silva, lança a multa de trânsito e João da Silva te procura amanhã. Você é defensor público. João da Silva bate na sua porta e fala, doutor, me deram essa multa de trânsito, impuseram essa multa de trânsito. A Defensoria Pública patrocina causas em que particulares têm veículos também. O fato da pessoa ter veículo não quer dizer que ela não possa ser hipossuficiente, pelo menos na prática. Procura você, defensor público, e diz, doutor, eu não quero pagar essa multa é ilegal. Eu tinha acabado de sair da vistoria, ele te conta o caso, aí fui parar na blitz e me deram essa multa de trânsito. Deixa eu falar para mim que estava tudo bem com o meu veículo. Aí na esquina seguinte me falaram que estava tudo errado, me deram a multa. Em quem eu acredito? Na blitz ou na outra autoridade pública que vistoriou meu veículo? Você, defensor público, vai dizer o seguinte, calma, fique tranquilo, vamos ingressar com uma ação anulatória porque nós vamos conseguir a anulação dessa multa de trânsito. Qual é o argumento para se anular essa multa de trânsito nesse caso concreto? Segurança jurídica, boa-fé e venire contra factum próprio. Não pode poder público ir contra seus próprios atos. Segurança jurídica, boa-fé. O Estado é um só. Ele age por meio de diversos agentes, órgãos, entidades. Mas o Estado é um Estado só. Quando você faz a vistoria do seu veículo e o Estado te diz, está tudo bem com o seu veículo, o Estado te deu um certificado dizendo que o seu veículo estava ok. Então você não tinha problema nenhum. Essa foi, a atuação do Estado no primeiro momento. Não pode, em seguida, o Estado ir contra o seu próprio ato para agora dizer que seu veículo está irregular e te aplicar multa. Ele estaria agindo contra o seu próprio ato, ele estaria violando a boa-fé, porque naquele momento da vistoria, o Estado gerou a expectativa em você, de que seu carro não teria nenhum problema. E você confiou no Estado. E por conta dessa violação à segurança jurídica, no final das contas, esse particular eventualmente teria direito à anulação da multa de trânsito. Uma questão colocada na prova de concurso recente de Defensoria Pública lá no estado do Rio de Janeiro. Uma questão que traz a aplicação, então, da segurança jurídica. Só para fechar, então, última questão que a gente poderia abordar aqui e que não tem sido abordada na doutrina.
Acho que é uma questão que